Bem, o tema bem importante do direito empresarial e da teoria da empresa, e que compõe o perfil objetivo dela, é o estabelecimento. Estabelecimento a gente conceitua como sendo o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que compõem o acervo da empresa. Esse conceito é um conceito da doutrina que foi assim respaldado pela legislação civil atual, né, no artigo 1142. O conceito está lá um pouquinho diferente, mas está dizendo exatamente isso. Do ponto de vista legal, então, nós temos uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas do ponto de vista da doutrina, nós temos um conceito bem mais prático e que tem a ver com o que é mais importante nesse conceito de estabelecimento, né? Conjunto de bens. É um conjunto de bens com corpo e sem corpo que compõe o acervo da empresa. O estabelecimento, então, é toda uma estrutura que envolve tudo que a empresa utiliza para o exercício da atividade. No âmbito dos bens corpóreos, nós vamos ter, por exemplo, os imóveis, se é que a empresa tem bem imóvel no seu nome, né? Nós vamos ter equipamentos, nós vamos ter maquinário, né? E maquinário, colocar aqui para ficar bem. O pessoal pergunta se em prova, né? Então as pessoas aparecem na prova, né? Estoque, o estoque também, os estoques, né? As matérias-primas, tudo isso compõe o conjunto de bens corpóreos da empresa, é a parte visível. Só para destacar, esses bens, eles não contam, vou colocar isso aqui porque já perguntaram em concurso, esses bens aqui, ainda mais quando é para advocacia pública, né, nós para advogados, tal, é muito comum perguntar isso aqui, procuradorias. Não tem proteção, não são impenhoráveis, da impenhorabilidade. Ou seja, apesar do princípio da preservação da empresa, nós não temos ainda uma determinação legal de impenhorabilidade desses bens. E deveriam ser impenhoráveis por quê? Porque assim como uma serra elétrica é um equipamento de trabalho do marceneiro, e por ser equipamento de trabalho não pode ser penhorado, porque é o que gera renda, que gera a remuneração, o salário desse marceneiro, também a empresa é um instrumento de trabalho do empresário, que gera a renda dele. As pessoas falam, mas essa renda aí é lucro. Ok, se você pensar no empresário, ela é lucro, mas a renda da empresa, ela vai também remunerar os empregados. Se for pensar assim, eu estou também tirando verba salarial. E o lucro, ou o prolabore, é o salário do empresário. Sem pensar em nada disso, vamos pensar somente na seguinte situação. Para a coletividade, interessa a preservação ou a extinção da empresa? Interessa a preservação. Não só para o próprio titular da empresa, mas para os empregados, para os consumidores, para o fisco, para todo mundo interessa a preservação da empresa. Todavia, nós não temos regra ainda de impenhorabilidade. Pelo contrário, vamos encontrar na jurisprudência do STJ, inclusive, salvo engano, só o número dessa súmula está me deixando um pouco preocupado, mas para mim é a 451. Essa súmula do STJ vai dizer que é penhorável a sede do estabelecimento, ou seja, não tem dó nenhuma, né? Não é só o estabelecimento, mas a própria sede do estabelecimento, ou seja, penhora e vende e já era, a empresa vai embora, né? É penhorável a sede do estabelecimento da empresa. Então não há proteção atualmente para os bens corpóreos. Os bens corpóreos só podem existir se houver proteção. Vamos falar dessa proteção já, tá bom? Mas esse conjunto, os bens corpóreos vão ter essa proteção, esse conjunto de bens que vão servir ao exercício da atividade empresarial e que vão permitir que a estrutura funcione sem o dono, né? Essa estrutura toda de bens incorpóreos e bens corpóreos. Um destaque aqui que eu queria fazer o artigo 1142 do Código Civil ganhou 3 parágrafos. E essa alteração legislativa está consolidada, estou usando consolidado porque teve um probleminha sério aqui, na Lei 14.382 de 2022, junho de 2022. No artigo 14, nós consolidamos a inclusão de parágrafos no artigo 1142, que é o artigo que trata exatamente do estabelecimento. Por que isso aqui gerou uma celeuma? Eu já gravei essa aula, inclusive, dizendo, né, que
esse artigo foi alterado pela 14.195. Esses parágrafos aqui foram inseridos inicialmente pela Lei 14.195 de 2021. Ocorre que nessa lei aconteceu uma coisa interessante. Tinha um artigo lá, um determinado artigo, que dizia assim: o Código Civil passa a vigorar, aquela texto, né, com a seguinte redação, vigorada lá. Aí vem aqui, item 1, 2, 3, não. Item 1, 2, 3, outros itens lá. Aí está o texto aqui do item 1, o texto do item 2, o texto do item 3. O presidente quis vetar, ele vetou aqui o item 2. Ele não quer essa mudança no Código Civil. Não vetou 1, nem vetou o 3. Mas para poder vetar o 2, ele teve que vetar o caput. Porque o que ele quis dizer? Que o Código Civil não passa a vigorar com essa redação aqui. Mantém a redação anterior. Só que ele veta o caput e veta o item que ele queria manter a redação. As outras alterações ele queria que fossem, ele como se sanciona. Só que aí gerou um problema técnico sério. Quem é da legislação fala assim, formalidades, né, forma. Se revogou o caput que dizia que os seguintes artigos passam a vigorar com tal redação, a revogação desse artigo revoga essa nova redação para todos os itens. Não só para aquele que o presidente vetou expressamente. Ele veta expressamente um dos itens e o caput, e não veta os demais, querendo que os demais ficassem. E aí vem o intérprete e fala assim: peraí, o que ele fez foi o veto, ele teve que vetar o caput por uma questão técnica. Porque senão como é que ele fala que vai vigorar com a seguinte redação, que não vai vigorar se ele não alterar o caput? E aí toda a celeuma é feita, é estabelecida, e ao final foi necessário fazer mudanças aqui para poder acabar com a celeuma. O que se fez para poder acabar com essa confusãozinha? Em dezembro de 2021, a medida provisória 1085, de 27 de 12 de 2021, 4 meses depois da vigência dessa lei, ela veio e reafirmou a nova redação. Agora o 1142 é para ter esses incisos aqui. Vem a medida provisória e reafirma isso. E essa MP foi convertida na Lei 14.382. Então a 14.382 é a MP 1085 aprovada e sancionada pelo presidente da República. Tá? No artigo 14 da 14.382, o legislador reitera o conceito de estabelecimento, né? Considera estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Reitera. E aí começam as inovações. Primeira inovação: o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial. Ou seja, estabelecimento não é só endereço. Estabelecimento é muito mais que o ponto. É muito mais que isso. Nós já mostramos isso, gente. Bens corpóreos, bens incorpóreos, tudo isso compõe estabelecimento. Não é só o local onde a empresa é exercida. E ainda coloca assim, esse estabelecimento poderá ser físico ou virtual. Ele pode estar sediado só na rede de computadores, tá? Físico ou virtual. Ou seja, ele pode estar, né? Tem aqui o endereço fixo, mas ele pode estar instalado no endereço que é mundial, que na rede de computadores, tá? Segunda mudança: quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Agora, mais um problema foi resolvido. A legislação de registro de empresa sempre foi lida e interpretada como exigindo endereços distintos do titular da empresa e para o endereço da empresa, não poderia ser o mesmo, né? A não ser que, por exemplo, é um prédio, o empresário mora no andar de cima e no andar de baixo funciona a empresa. Ainda assim teria que colocar parte A, parte B,
ou térreo, subsolo, tinha que colocar alguma coisa para diferenciar do endereço do empresário. Agora não pode ser, ainda mais se for virtual o estabelecimento. Tá? Se for funcionar na rede mundial de computadores, o endereço da minha empresa pode ser o meu próprio endereço pessoal. Aliás, tem que ser, né? Porque eu não vou colocar um endereço lá, www. Não tem como colocar esse endereço como sendo o endereço da empresa. Ainda não. Né? Pode ser que no futuro a gente tenha essa alteração aí. Mas hoje eu tenho que ter um endereço fixo para receber correspondências, para ser lugar de citação, de intimação, e esse endereço pode ser um endereço residencial do empresário ou de um dos sócios da sociedade empresária. Essa questão está resolvida quando o estabelecimento for virtual. Quando o estabelecimento for fixo, a lei aproveitou para não trazer a ideia de que agora a legislação federal vai definir postura, vai definir que horário funciona a empresa, que hora pode abrir, que hora pode fechar, que tipo de atividade pode funcionar em qualquer lugar. Não. Para evitar isso, o legislador falou assim, olha, quem vai cuidar disso é a legislação municipal. Eu só estou dizendo aqui que, sendo virtual, pode usar o endereço residencial. E aí isso aí eu estou mexendo com o município, porque o município não pode agora obrigar a quem tem um estabelecimento virtual a ter um endereço físico diferente do endereço do próprio titular da atividade. Não pode mais exigir isso. Mas quanto às demais regras de postura, funcionamento, continua sendo do município. Por isso a lei fez quase que um esclarecimento, né, no parágrafo 3º. Quando o local onde se exerce a atividade for físico, a fixação do horário de funcionamento, local de funcionamento, se pode ou não pode, competirá ao município, né? Observado de acordo com a sua lei de posturas, mas observadas as inovações da lei da Declaração da Liberdade Econômica, né? Que é uma legislação que trouxe mais facilidade para registrar a empresa, dentre elas a possibilidade de começar a atividade e depois obter as autorizações, né? Sabendo que o local é adequado, a pessoa pode começar e depois obter as autorizações da autoridade municipal. A 3874 trouxe essa desburocratização e o legislador destacou então, o município continua com essa atribuição, mas observadas as regras da Declaração de Liberdade Econômica, ok? Aí, na sequência, a gente tem aqui, ó, esclarecendo, quanto aos bens incorpóreos. Os bens incorpóreos, nós já verificamos, são nome, marca e patente. Estabelecemos lá e verificamos que o nome é protegido pela Lei 8934 de 94, enquanto a marca e a patente são protegidas pela Lei 9279 de 1996. Ambas conferem uma proteção típica, exclusividade de exploração. Os economistas tratam isso aqui como um verdadeiro monopólio. Monopólio que se confere para poder consolidar uma empresa ou um produto ou um serviço no mercado. Sendo que esse monopólio pode ser permanente, né? Ele pode ser para sempre, né? Monopólio permanente, no caso do nome, e um monopólio provisório, temporário, no caso de marcas e patentes. Entendendo que no caso das marcas, a cada 10 anos acaba o prazo, mas pode ser renovado indefinidamente. Ok? Então, os bens, nome, marca e patente, têm proteção de legislações específicas que garantem a exclusividade de exploração pelo seu titular. E por isso que são bem, porque como tem exclusividade, para alguém utilizar vai ter que pagar royalties para o titular do nome da marca ou da patente. Tá? E isso é um monopólio que tem por finalidade, não é garantir ou tornar exclusivo um mercado ou lucro para uma só pessoa, não. A finalidade aqui é estabilizar no mercado quem está no mercado atuando. O monopólio de verdade, de fato, não está no nome, está na qualidade do produto ou do serviço que essa empresa está prestando. Tá? Ninguém pode exercer a mesma atividade sob o mesmo nome, mas pode exercer a mesma atividade sob nome diferente, sem qualquer problema. Mas é um monopólio de exploração, ao menos desse bem incorpóreo. O outro bem que nós estamos trazendo aqui é o ponto empresarial. O ponto, ele é um bem imaterial que muitas vezes se torna o bem mais caro de uma empresa. E ele consiste em quê? Na formação de uma clientela cativa. O que é o ponto? O lugar onde a empresa exerce sua atividade, até aqui é endereço, tá? Tendo atraído fama e clientela. O ponto se caracteriza porque eu teria, vou chamar assim, ó, para ficar mais claro, clientes cativos.
clientes cativos. Isso é que faz de um endereço um ponto. Uma clientela cativa. Fama e clientela cativa. Tá bom? Esse lugar, então, ele tem proteção legal. Qual é a proteção que a lei estabelece? Bem, ao longo do tempo, nós tivemos a primeira proteção, a indenização para o inquilino que, formando o ponto, tenha o imóvel retomado pelo locador. O locador teria que indenizá-lo. Só que a doutrina sempre reclamou que, para a preservação da empresa, o mais importante seria a manutenção da locação, a manutenção do inquilino naquele local, porque isso sim preserva a empresa. A possibilidade de indenizar e tirar, ela atenta contra a preservação da empresa. Então, até a Lei 8245/91, que é a lei de locações, o dono do imóvel que alugasse o imóvel para o inquilino que tivesse cumprido o contrato regularmente teria que renovar, enquanto que o inquilino estivesse ali. Ajusta o contrato, ajusta o valor, ajusta outros detalhes, mas renova. Se esse dono quiser pegar o imóvel de volta, não é para pegar, mas se pegar vai ter que indenizar o inquilino pelo fato de estar tirando dele as luvas dele. A lei de luvas é que regulava isso. Como assim tirando as luvas dele? Pensa a panificadora, uma pizzaria melhor, que está há 15 anos em um determinado local e todo mundo vai ali, a pizza é muito conhecida, a cidade toda conhece, quem vem de fora o pessoal recomenda, e tem aquele movimento grande, fama e clientela e tal. De repente é um local alugado, o dono do imóvel pede o imóvel, pega de volta o imóvel desse pizzaiolo. Por mais que esse pizzaiolo abra em outro lugar para levar a sua clientela, a fama daquele local é como se ele deixasse as luvas dele ali. E quem vem comprar ali, imagina que é ele que continua fazendo. Se mantiver a qualidade do produto e tudo, aquela clientela vai continuar cativa ali. E vão achar que quem está fazendo é o mesmo pizzaiolo. Mas, na verdade, as luvas ficaram ali. Indenização por luvas, justamente, é indenização por ter que deixar essa fama e clientela aqui, em razão do dono do imóvel querer de volta o imóvel. Então, o dono do imóvel indeniza pelas luvas. O inquilino era indenizado pelas luvas que estava deixando. Tá? E, lógico, o dono do imóvel, alugando para outra pessoa do mesmo ramo, já poderia colocar um aluguel mais alto e a pessoa entrando ali já começaria com fama e clientela. Era isso que acontecia na legislação anterior. A Lei 8245/91 entendeu que não vamos prever hipótese de indenização. A regra é, está no imóvel, tem que renovar. Se o inquilino tiver determinados requisitos, já tiver formado um ponto ali, ele vai ficar ali ad eterno. Se ele vai pagando aluguel em dia, cumprindo todas as suas obrigações, o dono do imóvel não pode retirá-lo dali. Tá? E o inquilino terá direito a essa renovação compulsória. Onde é que isso foi colocado? Vamos colocar aqui. Ó. Foi colocado no artigo 51 da Lei 8245/91, Lei de Locações. Tá? Para essa lei, quando é que o inquilino formou o ponto tem direito à renovatória? Primeiro, se o inquilino for locatário empresário registrado e nesse local ele explora a empresa, a regra é essa, tá? Tem que ser o local onde ele explora a empresa. Imóvel residencial, em tese, não admite ação renovatória. Contudo, tenho que falar tudo aqui, né? O STJ tem entendimento de que, e até com base na própria lei, os imóveis alugados, mesmo sendo residenciais, que têm a finalidade de viabilizar o funcionamento daquela empresa, por exemplo, um alojamento para empregados, alugado ao lado, um imóvel residencial, os empregados trabalham na empresa e moram ali. Às vezes é um local meio isolado, então tem que ter esse alojamento. Aí esse alojamento também poderia ser objeto de ação renovatória, quando for um imóvel necessário para o exercício da atividade. Mas a regra é imóvel comercial, aluguel empresarial, onde a empresa está. Contrato escrito e por prazo determinado, se eu quero renovar, tem que ter prazo determinado, né? Tem que ter data para acabar. 5 anos no mesmo imóvel, 3 anos no mesmo ramo. E, num prazo decadencial, a ação deverá ser ajuizada desde um ano antes, né, até 6 meses antes do fim do prazo. Então, ajuizada desde um ano, ação renovatória, tá? Até 6 meses antes do fim do prazo. Detalhe, a finalidade dessa lei é que quando findar o prazo, já tem a sentença. E a sentença vai renovar por mais 5 anos. O STJ recentemente consolidou o entendimento que a renovação vai ser por 5 anos, não importa qual o prazo do último contrato. O último contrato tinha um prazo de 10 anos, ok, renova por 5. O último contrato tinha um prazo de 3 anos, renova por 5. O
A renovação vai ser por 5 anos, tá? Outro detalhe, o STJ também tem entendido que a ação renovatória cabe para operadoras de telefonia com relação aos locais que elas alugaram para instalar suas torres de retransmissão. Isso é um tanto estranho, porque, no caso, não tem fama e clientela naquela onde está instalada a torre. Não tem fama e clientela daquela empresa. Ninguém põe torre para atrair fama e clientela. Então, esses aluguéis onde estão as torres também seriam passíveis de ação renovatória. Talvez com a ideia de que seja uma estrutura necessária para que a empresa possa exercer sua atividade. Do ponto de vista de fama e clientela, nós não temos argumento para dizer que cabe renovatória ali. Tá bom? Seguindo então, o inquilino, o dono do imóvel, o inquilino que tem esses requisitos, ele tem direito subjetivo à renovação. Mas o dono do imóvel terá as suas escusas. Ele pode alegar algumas defesas que, uma vez alegadas, poderão fazer a retomada do imóvel. Escusas à renovatória, ou seja, defesas da exceção da retomada, são exceções de retomada. Necessidade do imóvel para reforma. Melhor proposta de valor de locação por terceiro. Uso próprio ou uso de cônjuge ascendente ou descendente. Nesse caso, eles têm que estar estabelecidos há mais de um ano. Se alegar uma dessas defesas e prosperar a defesa, o imóvel volta para o proprietário. Agora o detalhe, após a retomada, não poderá, o imóvel, né, não poderá ser usado no mesmo ramo por 5 anos, que é aquele prazo de não restabelecimento do trespasse por 5 anos. Pena, indenização ao ex-inquilino. Vai ter que indenizar o cara que perdeu a fama e a clientela porque alguém se apropriou da fama e clientela. Se isso aqui acontece, é como se eu estivesse aplicando a lei de luvas. É por isso que atualmente se fala em lei de luvas. Lei de luvas para quem é empresário, se perdeu o imóvel tem que ser indenizado pela lei de luvas. Ela está revogada. Mas o princípio aqui a ser aplicado é o mesmo princípio da aplicação da lei de luvas. Para fechar aqui, nós temos um detalhe com relação a aluguel em shopping center. O shopping center, no caso, é considerado já um ponto. Então, o empresário não tem como fazer ponto dentro de um shopping. Por conta disso, a própria lei 8245 diz que prevalecem as cláusulas contratadas. Em outras palavras, o contrato de locação pode até excluir o direito à ação renovatória se está em shopping center, ou pode criar novos requisitos. Se couber renovatória, ou seja, se o contrato não eliminar a possibilidade de ação renovatória, não se poderá alegar em defesa, o dono do imóvel não se poderá alegar em defesa de exceção, né, a retomada, que ele quer o imóvel para uso próprio ou para uso de parente. Ou seja, se o aluguel está em shopping center, tem 2 regrinhas. Primeiro, prevalecem as regras contratadas. A lei 8245/91 pode ser até afastada. Segundo, se couber renovatória, o dono do imóvel não vai poder se defender dizendo que quer o imóvel para uso próprio ou para uso de parente. Por quê? Porque ele pode encontrar outra loja com as mesmas condições dentro do mesmo shopping. Quanto aos prepostos da empresa, nós temos 2 tipos de prepostos. Os subordinados, que são os empregados, e nesse caso aqui haverá solidariedade do empresário para qualquer obrigação assumida. Mesmo que ele pise na bola, né, se for empregado, o empresário responde como se fosse ele que tivesse assumido a obrigação quando o colaborador é subordinado. E eu tenho colaboradores não subordinados. Inclusive, é pretérito à existência da empresa formal. Por quê? A lei exige que advogados elaborem o ato constitutivo da empresa e assinem esse ato constitutivo. Então, o primeiro agente, ou o primeiro colaborador ou auxiliar não subordinado da empresa é o advogado, que por obrigatoriamente, determinação da 8245, da lei 8934/94, tem que elaborar, tem que assinar o ato constitutivo. Na prática, só assina, viu? O certo seria elaborar, com todas as regras que vão trazer algum alerta, né?
garantia para os sócios que estão entrando na sociedade. E nós temos ainda os auxiliares do empresário, não subordinados, que eram chamados antigamente de agentes auxiliares do comércio. Hoje são auxiliares do empresário ou auxiliares da empresa. Os contadores, inevitavelmente, a empresa tem que ter, por quê? Porque a lei estabelece a necessidade de escrituração mercantil, que se não for regular, isso vai gerar crime falimentar, tá? Nós temos leiloeiros, nós temos tradutores, nós temos intérpretes, nós temos trapicheiros, nós temos despachantes, né? Todos esses são agentes auxiliares, sendo que, no caso desses que não têm órgão próprio de registro, como é o caso do CRC, que tem da contabilidade, tem os contadores que têm o CRC, os advogados que têm o AB, quem não tem, a lei exige registro na junta comercial. E esse registro na junta comercial tem um nome específico. Qual é? Matrícula. A junta comercial, inclusive, pode emitir carteiras de registro profissional para esses sujeitos que estão matriculados na junta, para que atuem formalmente e tenham fé pública, tem que ter registro na junta comercial esses auxiliares do comércio. Então, quando um auxiliar da empresa não tem um órgão próprio de registro, como é o caso do Conselho Regional de Contabilidade ou da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos que ter o registro desse profissional, auxiliar do comércio, auxiliar do empresário, na junta comercial, tá bom? E assim como a OAB emite carteira para o advogado, o CRC para o contador, a junta comercial também vai emitir carteira para esses profissionais, né? Carteira de identificação profissional, ou de identidade profissional, ok? É a atribuição da junta fazer isso, tá? Agora, dos subordinados, o mais importante é o gerente. A lei, inclusive, o Código Civil trata do gerente do 1172 a 1176. Quem é um gerente, gente? Ele é normalmente um empregado preposto. Ele vai cuidar de unidades, ele vai cuidar na prática, no dia a dia, colocando a mão na massa, daquilo que o administrador deveria estar cuidando. Como o administrador não pode estar em todo lugar, ele contrata gerentes. E o gerente vai ter os poderes de um administrador. Tá? A lei fala, é um preposto da empresa, o empresário é o proponente, né, que coloca ele ali. Preposto e proponente tem responsabilidade solidária, o que ele pratica responsabiliza ele, ainda mais se for com excesso, né? E também responsabiliza o proponente, que é a sociedade. Tem poderes para desenvolver o objeto social. Em regra, ele tem todos os poderes necessários para fazer a empresa funcionar no dia a dia. Ele quem cuida ali do dia a dia, de pertinho ali. Ok? Não é o sócio administrador, tá? Porque o sócio administrador não é preposto. Poderes especiais devem ser averbados na junta comercial. Se ele tiver poder para representar judicialmente, para dar quitação e tal, poderes especiais deverão estar averbados na junta para a pessoa saber que os gerentes daquela empresa, daquela sociedade, têm poderes para tais atos, tá bom? Além disso, temos aqui o contador como alguém muito importante, porque a contabilidade formal é obrigatória. Para ME, EPP e MEI, não é que ela não é obrigatória, mas ela é mitigada, ela é bem mais simplificada. Mas a obrigação é manter uma contabilidade formal de todos os atos praticados pelo empresário. O contador pode ser tanto um preposto, que é um não subordinado, como um terceiro, aliás, um preposto contratado, né? Pode ser um contratado da empresa, quanto um terceiro contratado. Normalmente é um terceiro contratado, tá? A maioria das empresas contrata um escritório de contabilidade à parte. Qual a importância da contabilidade para o direito empresarial? E até para o próprio empresário? Informar elementos de custo e preço para munir o empresário de dados para a gestão, para a fixação do preço final dele. Um contador é bom ser contratado para especificar de fato quais são os custos daquela empresa. Publicar a saúde da empresa por meio dos seus balanços. Aferir lucros e perdas para distribuição. Para pedir recuperação judicial, a lei de falência exige muito do contador, porque a maior parte dos documentos que são apresentados são documentos contábeis, demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultado acumulado, demonstração de resultado, tudo isso aqui tem a ver com a contabilidade, ou seja, sem a contabilidade formal dificilmente consegue recuperação judicial. Essa contabilidade formal é feita por meio de livros. Atualmente, nós fazemos praticamente todo o registro eletrônico. Existe um sistema tributário, SPED, onde se lançam todos os dados da empresa, tá? Mas, no formal, os livros do empresário classificam-se em obrigatórios ou facultativos. Tá? Os obrigatórios a empresa tem que ter de qualquer maneira. A lei fala que tem que ter e vai ter que manter. Os segundos vão servir só para escrituração e auxílio no gerenciamento da empresa. Não é obrigatório tê-los. Tá?
Os obrigatórios são distribuídos entre comuns e especiais. O único livro obrigatório comum é o livro diário, toda empresa tem que ter. Tá bom? Para ME e EPP, existe uma possibilidade de adotar o livro de inventário em lugar do livro diário. Tá bom? E os livros especiais são para atividades especiais ou para sociedades especiais. Por exemplo, quem emite duplicata, a Lei 5474/68 diz que tem que ter o livro de agente duplicata. E se você registrar sua sociedade como sociedade anônima, a Lei 6.404 exige livros obrigatórios, tais como o livro de registro de ações nominativas, de transferência de ações, livro de atas, esse aqui é obrigatório para SA e facultativo para limitada, tá? E também outros livros estão colocados ali. A consequência de não ter um livro, gente, para o direito empresarial, só vai ocorrer se houver falência, porque aí vai ser crime falimentar. Outros ramos do direito exigem livros também, tá? Nós temos livros exigidos pela tributação, pela legislação trabalhista, assim por diante. E a própria legislação tributária pode exigir o livro diário e multar se não tiver o livro diário. O direito empresarial não vai multar. O direito empresarial só vai punir se houver crime falimentar, tá bom? Qual a finalidade prática dos livros? Basicamente, tanto o CPC quanto o Código Civil dão aos livros o poder probatório, tá? Como assim? Contra o escriturante deverão valer os registros. Eu tenho aqui uma presunção, em tese, absoluta. Se eu quero provar algo contra o empresário e usar o que está no livro dele, contra ele a presunção é absoluta, tá bom? Mas também pode-se aproveitar o comerciante para usar como prova a seu favor. No caso, a lei processual declara a individualidade da escrituração, eu tenho que analisar a escrituração como um todo, não posso pegar só trechos que me beneficiem, né? E em qualquer caso, será possível contestar ou afastar a presunção de veracidade dos registros contábeis por meio de perícia judicial, ou seja, por meio de demonstração da inexistência ou nulidade dos registros, tá bom? O 226 do Código Civil vai dizer a mesma coisa, ó, os livros e fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmados por outros subsídios. Então, como é que há o poder probatório dos livros, né? O poder probatório é o seguinte, ó, livros e escrituração. Funciona assim. Contra o empresário, escriturante, contra o empresário, que é o escriturante, basta o livro, vou colocar lato sensu, o livro, o registro. Contra terceiros, o empresário usando contra terceiros o livro mais outras provas. Em todos os casos, tem que estar com as formalidades extrínsecas e intrínsecas em dia, tá? Poderá ser alterado por demonstração de nulidade ou inexistência do registro. Então, prova, meio de prova. Contra o empresário é a favor dele. Contra o próprio empresário, presunção absoluta. Contra os terceiros, presunção relativa, porque tem que ter outras provas. Em ambos os casos, eu posso anular, demonstrando, por exemplo, inicialmente que houve alguma nulidade ou inexistência, algum vício de inexistência, tá? E para findar aqui, os princípios que regem o registro contábil. Sigilo porque todas as informações antes publicadas são trazidas ao contador e ele vai lançar nos registros. E enquanto não publicados, registrados na junta comercial, a obrigação, o que ele está colocando ali é sigiloso, até para evitar prejuízo para a própria empresa. Fidelidade, deve corresponder 100% à realidade. Liberdade, a não ser quando a lei exige algum termo específico, alguma expressão específica, alguma ordem específica, o registro é feito de forma livre. E indivisibilidade da escrituração. Toda vez que eu for analisar a escrituração de uma empresa, eu não posso tomar trechos isolados e fazer conclusões a partir de trechos isolados. Eu vou precisar de toda a escrituração para poder ter conclusões que vão levar a uma definição do direito, por exemplo. Não posso fazer um picote da escrituração para pegar quadros específicos e tentar caracterizar situações específicas. Continuemos aí.